Prática de autovistoria predial, um produto desenvolvido pela Ectus C&D, com apoio do programa Progredir, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e associado também à ABED pelas práticas de gestão de ensino. Nosso trabalho aqui, conceitos básicos, com apoio do sistema de ensino, apoio da editora. O nosso tema aqui é legislação. Meu nome é Marcos Posse e eu atuo na área de subestações e usinas desde 1980. Trabalho como perito e assistente judicial desde 1998. Sou responsável técnico pela Ectus a partir do ano de 2000. Atuo como inspetor de instalações elétricas, especificamente para atendimento a NR10, como desenvolvedor também de treinamento. Em 2013, iniciamos um trabalho forte na autovistoria predial pela demanda e pela legislação. E em 2014, nós começamos a produzir o apoio, desenvolvimento e publicações na área de autovistoria e inspeções. A prática de autovistoria predial aqui, na sua parte 1, vai se concentrar em legislações. Apenas para entender melhor o conceito de especialidade, especialista, nós devemos lembrar que, como um exemplo meu particular, desde o primeiro momento até os 20 anos e até os 32, 35 anos de trabalho, eu posso dizer que eu atuei em cima de relatórios. Eu produzi relatórios, eu produzi pareceres e dos 20 anos até os 35 anos de profissão, eu participei de pareceres jurídicos, envolvimentos de laudos de perícia judicial, o que dá um tempo de maturidade, um tempo de experiência e um grande pátio de informações como modelo. Mas somente nos últimos anos, ou seja, de 2013 para cá, é que nós temos no mercado material, conhecimento, dificuldades, publicações referente especificamente à autovistoria predial. A autovistoria, a auditoria, o laudo pericial, assim como relatórios de obra, relatórios de inspeção, são coisas diferentes, maturidades diferentes e modelos por conta de necessidades diferentes. Especialização em autovistoria é algo que nós temos apenas por conta dos últimos 3 anos, nascendo em 2013, estando agora em 2015, 2016, 2017, não há material suficiente publicado, atividade suficiente realizada para garantir uma especialidade. Então agora estamos construindo as bases para o futuro da autovistoria predial. Como história, podemos dizer que toda a inspeção legal, toda a demanda da sociedade caiu nas instalações elétricas em 2004 com a revisão da NR10, a norma regulamentadora número 10 do Ministério do Trabalho. Ela previa melhores condições de trabalho e segurança para os que trabalham direta ou indiretamente com a eletricidade. Ministério do Trabalho, poder de convencimento, poder legal, demandando uma série de vistorias. 2004 a 2013, 2016, 2017, já temos aí pelo menos uns 13 anos de existência. Depois veio a prática de vistorias de estádio de futebol por demanda do Ministério dos Esportes, do Entretenimento e Esportes, que definia que os estádios precisavam ter documentadamente, com registros profissionais, vistoria em todas as disciplinas, desde a agronomia até a arquitetura. Mais adiante, por demanda mais uma vez da sociedade, os parques de diversões foram agraciados, digamos assim, com uma obrigação de vistorias de elétrica e mecânica, com laudos emitidos,
com profissionais ativos junto ao Conselho de Engenharia que fornecessem as garantias de segurança. Essa escala que vem de 2004 em diante acaba fechando agora com a autovistoria, ou dito laudo técnico de vistoria predial, que por uma série de consequências que nós sofremos com as edificações, sensibiliza o poder público, a sociedade, a mais uma vez, nessa história, criar elementos obrigatórios, legais, que deem aos seus usuários, como os usuários dos parques, dos estádios, das instalações, agora dessa vez os usuários das edificações, as condições de segurança mínima necessárias para evitar desastres. Falando em desastres, lembramos que uma edificação está sujeita à ruína, como aconteceu o desmoronamento, a falha estrutural de um prédio no Rio de Janeiro que leva outros 2 prédios a sucumbir por conta da má administração, da falta de acompanhamento ou de profissionais que acompanhassem o que acontecia dentro das estruturas do prédio. Temos também uma grande contribuição na mídia das informações sobre incêndio. Os incêndios são causados por elementos internos ao prédio, provavelmente de origem elétrica, que aquecem o que não deve e coloca em risco não só a unidade, como todas as unidades do prédio. Então, a unidade, o prédio, ela está sujeita não só à ruína, como também ao incêndio. E agora, com muita divulgação na mídia, no Rio de Janeiro em particular, nós temos explosões por conta do gás. Então, a edificação está sujeita a ruína, incêndio e explosões. E todos esses elementos são elementos que compõem as instalações do prédio, da edificação, ou compõem a sua estrutura física, a sua composição estrutural de fundações, vigas e colunas. Todos esses 3 elementos levaram, e são tema da autovistoria predial, levaram à necessidade legal, por conta de uma demanda de qualidade, e fazem parte, obrigatoriamente, da apresentação de suas condições em um laudo de autovistoria predial. Chama atenção em particular que a mídia tem colocado isso com muita ênfase, que 90% dos incêndios são oriundos por causa elétrica. E a maioria dos problemas que se tem numa edificação pode ser classificado como incêndio. Ou seja, dentro de todas as instalações que nós temos, observar as condições das estruturas do prédio e observar as condições das instalações elétricas do prédio são essenciais para a garantia de segurança. Claro que não desmerecendo a estrutura de instalações e estrutura de abastecimento ou distribuição de gás dentro do prédio. Há uma atividade específica para ser realizada aqui, dentro do sistema de apoio ao ensino, para consolidar o entendimento da importância e da história da segurança que a sociedade e o poder público vêm demandando em função das catástrofes, que são resultado da má qualidade e da não manutenção das edificações. No Rio de Janeiro, nós vamos ver isso à frente, a legislação fala em 3 itens: estabilidade, segurança e conservação. Fica bem claro que estabilidade está ligado à estrutura, à ruína da edificação. Segurança aqui, claro que também tem a ver com estabilidade, mas traz aquele conceito de explosão e incêndio. E a conservação chama atenção, embora a palavra não seja muito adequada, a como está sendo mantido, quais são as ações que estão sendo tomadas para a garantia da estabilidade e da segurança. Só que agora, com a extensão do nosso trabalho no âmbito do Estado inteiro e com uma
palavra extra na legislação específica da cidade de Niterói, a palavra desempenho contribui para a atenção do vistoriador. Se, por um lado, no Rio de Janeiro, estabilidade, segurança e conservação são os pontos principais, não únicos, mas são os pontos mínimos a serem observados, na cidade de Niterói, no município de Niterói, nós temos a palavra desempenho, que passa a compor aqui no nosso trabalho um módulo específico para análise das normas de desempenho e ver como essas normas da ABNT de desempenho agregam na vistoria elementos a serem vistoriados ou agregam na vistoria elementos que deem mais qualidade e despertem nos responsáveis mais atenção para a garantia da segurança. No futuro, e é um futuro um tanto quanto distante, porque esse projeto de lei que vai ser mencionado aqui é um projeto de lei ao nível federal, do senador Crivella, já há algum tempo, e ele fala no artigo 4, ainda em proposta, não definitivamente consolidado, que o objetivo da inspeção é efetuar o diagnóstico. E aí as palavras estabilidade, segurança construtiva e manutenção da edificação, elas se juntam, ou melhor explicam, as palavras que são aplicadas na legislação do município do Rio de Janeiro. Mas, de alguma forma, elas vão também, pelas palavras, levar ao entendimento do que é desempenho. Podemos falar aqui que o trabalho da autovistoria sobre esses prédios ela deve ser feita observando as especialidades. Isso é simples de entender. Se nós vamos ao médico por problemas estruturais, ou se nós vamos ao médico por problemas de sistemas de apoio, como o sistema nervoso, o sistema de vascularização, são elementos diferentes de serem avaliados e, por princípio médico, de profissionais de especialidades diferentes. É claro que um profissional geral, um clínico geral, ele consegue entender o assunto e direcionar em casos necessários ou particulares. Da mesma forma, vamos destacar aqui que na autovistoria é muito conveniente entender as especialidades. No caso das engenharias, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, eventualmente geologia, por conta de prédios que estão em áreas de encosta, áreas sujeitas a desmoronamento ou sobre pedras, sobre rochas. O engenheiro civil, que por natureza tem uma visão mais holística, mais completa, ele entende, como médico clínico geral, das necessidades da edificação, mas dependendo do caso, da complexidade, é necessário, tanto por força da legislação profissional, como por força da natureza específica dos elementos a serem vistos, chamar outros profissionais e compor uma equipe. Nessa composição de equipe, é bom lembrar que todos da equipe precisam estar alertas a esses 6 elementos que vão ser apresentados aqui. Dentre esses 6 elementos, vamos destacar agora a postura profissional. É muito importante que durante a vistoria, não estamos nem comentando as outras atividades da engenharia e da arquitetura, mas especificamente na autovistoria predial. A postura profissional, como vistoriador e inspetor, é aquele que verifica, é aquele que observa, é aquele que anota, mas não emite opinião, expressão de repúdio ou de concordância. A postura profissional, nesse caso, é chamada a atenção aqui como alerta por conta dos problemas que podem ser vistos na hora da avaliação do profissional e do que se diz na hora que está se avaliando, ou do que se anota, ou do que se exterioriza para a equipe ou para os colegas. Às vezes, uma observação ou uma avaliação verbalizada ou apresentada para um leigo
pode trazer um impacto muito grande, um temor ou até alguma atitude não muito equilibrada. Então, a postura profissional deve estar acordada e centralizada numa condição de observação, neutralidade, anotação, não descartando a alegria ou a comunicação ou quanto à extroversão do profissional. Estamos chamando a atenção aqui do que se fala em relação ao que se vê na técnica. Outro alerta importante é a preciosidade ou critério. Esse segmento, preciosidade e critério, tem o objetivo de lembrar que nós estamos fazendo uma vistoria com um objetivo. Isso será apresentado mais na frente, mas que fique claro que o critério a ser utilizado para definir a vistoria fica longe do conceito de preciosidade que um ou outro profissional poderia ter quanto ao seu trabalho. O critério define o que será visto, na extensão necessária do que deve ser visto, no atendimento específico daquilo que demandou essa vistoria. Invocar que um profissional vê mais do que o outro, invocar que um profissional é mais cauteloso e mais criterioso que o outro, é algo arbitrário e não deve ser utilizado. Para um trabalho específico de perícia judicial, os critérios de observação são bem claros e específicos e devem atender esse objetivo. Para uma vistoria, para fins de atendimento à adequação de normas, os critérios são outros, talvez maiores até do que os critérios utilizados para a auto-vistoria predial. Esse entendimento tem que ficar claro, porque o trabalho realizado para a auto-vistoria de um profissional jamais seria diferente dos critérios utilizados por outro profissional. Quando isso acontece, é porque um dos profissionais ou os dois profissionais não utilizaram as técnicas de inspeção, os critérios de atendimento à demanda do serviço. Isso vai ser apresentado num módulo específico chamado técnicas de inspeção. O próximo elemento é a NBR 16280, que é uma norma de reformas. Essa norma foi apresentada durante o início das auto-vistorias, das suas aplicações, durante ainda o primeiro ano de vida da legislação. Ela aparece como a norma que regulamenta as condições de conserto. Ela não está regulamentando ou pretendendo orientar as técnicas ou o que ver dentro de uma auto-vistoria predial. Ela está preocupada em dizer como conduzir os acertos daquilo que foi verificado como anomalia na vistoria predial. Em breves palavras, significa dizer o que existia de não conforme agora vai ser mexido no sentido de conserto. E ao mexer no que está conforme, ao mexer no que não está conforme, poderíamos criar uma condição de risco ou de acidente, ou potencializar essa condição de risco e acidente aonde não havia. Significa dizer que, de imediato, a equipe da BNT se preocupou em garantir que os consertos não tornem piores as condições encontradas pelo vistoriador. Um exemplo simples seria dizer que, numa vistoria, identificou-se que o reboco da fachada está ameaçando se desprender. Ameaçando se desprender não é se desprendendo. Mas o ato do conserto, o ato da reforma, para atender a esse problema e anomalia encontrada, se mal feita, se mal conduzida, traria a condição de despencar o reboco na hora do conserto. Despencar o reboco sobre o passeio público é uma garantia de risco àqueles que passam no passeio público. Essa norma, então, traz
as condições mínimas de segurança para se fazer a reforma dos elementos encontrados na auto-vistoria. Um outro elemento que a gente tem que chamar atenção aqui é a prerrogativa da Assembleia. É muito comum, e pela experiência até agora encontrada, é que o administrador, ao receber a quantidade de consertos e acertos, ao receber a lista de recomendações e atitudes de atendimento à busca da segurança, ele se depara não só com um grande volume de trabalho, como também um grande volume de investimento a ser realizado. Esse investimento, que antes deveria ter sido uma despesa de manutenção, se transforma agora num investimento grande por conta da quantidade acumulada de acertos. E a Assembleia vai invocar que a Assembleia, quando apresentada a quantidade de acertos e volume de investimento a ser aplicado, vai invocar que, como prerrogativa da Assembleia, ela pode vetar, ela pode eliminar, ela pode cancelar as obras que são necessárias para o resgate da segurança do prédio. E é bom chamar a atenção aqui que, de fato, a Assembleia tem a prerrogativa de decidir sobre o que deve ou não ser feito. Mas o alerta aqui é para que o administrador seja informado pela equipe de vistoria que, embora a Assembleia seja soberana, a responsabilidade de qualquer problema é do administrador. Das consequências do problema é do administrador. E a Assembleia caberá apenas cumprir com as multas, com as indenizações, mas a responsabilidade civil e criminal ainda é do administrador. Aqui, nesse caso, comumente chamado de síndico. Um outro elemento são os prazos e as recomendações. Todo o trabalho do profissional aqui, ele é desenvolvido na equipe disciplinar de várias disciplinas, várias engenharias, ou no relatório final, no seu laudo, todo o trabalho de recomendação traz junto prazos, limites para a sua execução e o alerta da criticidade desses limites e dessas recomendações. Então, o alerta aqui é que os prazos limites não são prazos de execução. O trabalho é concluído com as recomendações e os prazos limites para serem restabelecidas as condições de segurança. É uma coisa importante que o vistoriador e o profissional têm que se ater para deixar registrado que a sua responsabilidade como profissional se encerra no ato da comunicação dos problemas e dos prazos ao administrador. E a responsabilidade do administrador começa quando ele recebe a informação e os limites em que ele precisa atuar, repetindo, para a garantia do resgate da segurança. Isso deve ficar bem claro como alerta aos profissionais e como alerta que os profissionais devem dar ao síndico ou ao administrador pelas responsabilidades que foram entendidas como transferidas e registradas. O último elemento, assessoria técnica, pode ser descrito aqui como a solução para todo o restante da vida da edificação. Se nesse momento nós diagnosticamos, como profissionais, todos os problemas e anomalias inseguras, transformamos em relatório um alto investimento e um alto esforço de resgate à segurança, devemos lembrar aqui que apenas esse cenário e esse retrato não é suficiente para que, após as recuperações, após as reformas, o prédio se mantenha seguro. Ele estará seguro se ele for assessorado e acompanhado por um profissional ou por profissionais das áreas de engenharia e arquitetura que vão garantir que não haverá um acúmulo novamente
de problemas e de anomalias. Todo quadro grave já foi verificado pela autovistoria. Todo investimento grande já foi promovido por conta da autovistoria. Agora, a manutenção do prédio, e a palavra manutenção entra aqui, como será verificado na legislação, tema forte de preocupação das autoridades. A manutenção é quem vai garantir a qualidade da edificação, na sua estrutura, nos seus sistemas. E aqui lembramos que a manutenção ela pode ser orientada por uma assessoria técnica formada pelas diversas disciplinas da engenharia e da arquitetura. Como foi dito, teremos aqui nesse conjunto de módulos para preparação básica da autovistoria, um módulo específico sobre a NBR 15575, que é a norma de desempenho em construções. Nesse momento, teremos a necessidade de um reforço de entendimento. Há uma atividade no sistema Moodle que deve trazer a sua participação escrita para mostrar o nível de entendimento que você teve sobre esses 6 elementos de alerta importantes para o desempenho e desenvolvimento das atividades de autovistoria. Nós temos como publicações já produzidas pelas diversas instituições e entidades um material do CREA, nos seus 80 anos de existência, um outro material também, primeiro material inclusive promovido pelo Conselho como alerta à sociedade. Temos uma cartilha promovida pela Secov e pela Prefeitura de autovistoria, avaliação predial, e temos também um guia de procedimentos desenvolvido pelo Sindicato dos Engenheiros. Todos os 4 materiais são de valor, mas nós destacamos aqui, em particular, o guia de procedimentos e o guia da Secov, a cartilha da Secov. Esse guia de procedimentos e essa cartilha da Secov são materiais que estão disponibilizados na internet e também por link dentro do nosso ambiente de estudo. Chamo a atenção em particular que, enquanto o guia de procedimentos é abrangente, ele é orientativo nas diretrizes de uma vistoria predial, a cartilha da autovistoria se propõe, inclusive, a apresentar elementos de verificação, um checklist. É bom observar que o checklist da cartilha de autovistoria da Secov tem um foco muito grande nos elementos das concessionárias. Não são os únicos a serem observados, mas tem um valor significativo como estruturação de ideia. E aqui, mais uma vez, chamamos a atenção que haverá uma atividade para você participar e confirmar o reforço do entendimento e conteúdo desses materiais. Não é um estudo, não é uma memorização, mas é uma verificação de referências e manuseio do material para futuras consultas. Outro material, também referenciado no nosso conjunto de elementos de estudo, mas nesse caso produzido pelo CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, é um guia para a aplicação de normas de desempenho. É a norma 1575 que merece um elemento, um módulo, um conjunto de apresentação específica do nosso trabalho. A ABNT gerou essa norma, agregando, como aqui diz no texto, a um conjunto de normas já existentes, a ideia de o que é necessário na construção e na especificação de projetos. É uma coisa que prevê, ao nível de projeto, que não aconteça no futuro problemas ou vícios pós-construção. Como essa norma é nova,
em relação à grande maioria dos prédios já construídos, seria interessante observar o seu conteúdo e, a partir do que é requisito de qualidade, observar o que nós não temos utilizado nos projetos dos nossos prédios existentes e, a partir disso, investigar e incluir na vistoria aquilo que poderia ser consequência dessa não aplicação. Intimidade técnica é o tema agora. E aí, intimidade, a palavra intimidade reporta a ideia de privacidade. E lembramos que durante uma autovistoria, os vistoriadores eles vão acessar as partes comuns e vão acessar partes privadas. As unidades habitacionais, as salas comerciais, elas são de propriedade de pessoas que podem eventualmente se sentir invadidas na sua privacidade, na sua intimidade, por conta de pessoas que vão ficar olhando, porque a vistoria é olhar, vão ficar vendo, porque a vistoria é ver. Não é botar a mão, nem é mexer no que está quieto, mas vão estar acessando uma coisa que até então era meio que sagrada na vida desses moradores, desses usuários. Então, a ideia é que a gente coloque sempre para os participantes, para os moradores, que uma coisa é a fotografia dos elementos problemáticos e a outra coisa é a fotografia dos bens e das condições internas das habitações. Um exemplo aqui é essa tomada. Uma foto específica do problema, da anomalia, do objeto, não identifica o local, a unidade, ou o apartamento, ou a sala, mas permite, com uma máquina com alta resolução, mostrar eventuais detalhes que são importantes para o registro do problema, da anomalia. Uma tomada maior do mesmo objeto, ainda que se consiga ampliações digitais, já mostra que temos elementos fotografados e documentados que não seriam necessários, mas que exploram um pouco a intimidade do morador. E se aplicar resoluções de alta intensidade e ampliações, podemos chegar a conclusões ou até levantar que livros ou até o que se lê dentro da unidade, o que caracteriza de fato uma desnecessária invasão. Nós podemos ter todo o trabalho necessário apenas com a foto daquilo que realmente é interessante ou importante. E essa informação deve ser passada para os envolvidos, para que eles vejam que nada além do ponto necessário está sendo registrado. O nosso foco é legislação. Então, quando aparece a lei, diversos vistoriadores aparecem e produzem aquele laudo ali, cor de abóbora, pequenininho, esquecendo uns outros elementos que nós vamos falar aqui. É importante chegar ao entendimento e mostrar esse entendimento para os nossos clientes, administradores, síndicos, que para nós termos um laudo de qualidade consistente, é necessário que nós verifiquemos no local e produzimos relatórios, papéis, que nós tenhamos a condição de promover vários escritos, registros, vários materiais que vão nos levar a ter condição de ter um laudo sólido e preciso. Mas, para nós vistoriarmos e produzirmos esse monte de papel, é necessário que nós tenhamos técnicas de inspeção, técnicas de produção,
técnicas de vistoria, técnicas de elaboração de relatório, técnicas de entendimento e elaboração de laudos, que não são achismos, que não são experiências históricas dos nossos antepassados. São procedimentos estudados, testados, validados e por isso nós chamamos de técnicas. Não é como você produzir para a legislação e para o demandante algo de valor, que são os laudos e o relatório, sem necessariamente passar pelo estudo das técnicas que permitem essa produção. E nada disso seria possível, ou nada disso teria um resultado bom, se nós não entendermos bem quem está pedindo esse laudo, quem está pedindo esse relatório e quais são as referências que devem ser utilizadas para esse atendimento. Daí nós começamos o nosso trabalho básico de entendimento conceitual com a legislação. Se não entendemos o que a lei quer, e por conta dessa necessidade, que referências vamos utilizar, o nosso laudo poderá ficar muito fora daquilo que é necessário, porque vimos o que não deveríamos, ouvimos a mais e produzimos o que não era necessário ou produzimos a mais. E não escolhemos as técnicas adequadas nem os limites de atuação, porque nós não entendemos o que a legislação pedia, nem o que usar para atender a essa legislação. As referências aqui são as normas, os regulamentos, as regras que a lei precisa utilizar para garantir que o laudo vai sair na sua forma e proposta final. Aqui, muito importante, é uma atividade, e aqui a atividade número 4, de reforço do entendimento. E ela está em vermelho porque esse conteúdo, esse entendimento de regras, técnicas de vistoria e inspeção, elas estão muito bem detalhadas na nossa publicação, que é fornecida nesse curso, chamada de Inspeção em Instalações Elétricas, Metodologia e Prática. Embora o título seja em instalações elétricas, as técnicas e a abordagem, elas são comuns a qualquer vistoria e qualquer inspeção, desde a autovistoria predial a instalações elétricas, inspeções de instalações de gás, inspeções para avaliação de imóvel ou inspeções de processo. Essas técnicas estão disponíveis nessa publicação datada de 2012. Ela vai apresentar com precisão que para chegar aos resultados temos que entender a instalação, o contexto, a especificidade, trabalhar metodologia, documentações e ferramentas.